A pandemia e o ensino à distância fizeram com que a educação se adequasse às novas tecnologias. Então, as plataformas online, como o Zoom, o Google Meet, se tornaram essenciais no processo de ensino. Então, o professor e o aluno se adaptaram a esses novos tempos. E não teve jeito, né? Todo mundo teve que aderir a essas novas tecnologias. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje na nossa conversa no Tom, que faz parte da terceira temporada do projeto Tom da Ciência. Sim, é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Norte Fluminense que divulga a produção científica da universidade nesse terceiro milênio. Para conversar com a gente hoje, a gente convidou o professor Carlos Henrique Medeiros de Souza, que é professor da universidade e que é coordenador do programa de pós-graduação em cognição e linguagem e também já trabalha há alguns anos com essa temática. E a nossa segunda convidada é a professora Suzana da Hora Macedo. Ela é professora titular do mestrado profissional em ensino e suas tecnologias no IFE e é professora também da engenharia elétrica na Universidade Estácio de Sá e tem mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e etc. Durante a conversa a gente vai conseguir pegar um pouco mais esses detalhes da formação desses professores. Queria primeiramente agradecer a presença dos dois, é um prazer estar recebendo os dois aqui e eu já começo com a primeira pergunta com a professora Suzana. Professora, quando a educação passou a utilizar das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que acontece? A gente já tem, né, há muitos e muitos anos, as tecnologias no processo de aprendizagem, né? O próprio quadro negro, ele é uma tecnologia na educação, né? A própria televisão já foi um dos primeiros métodos de ensino à distância, né, de EAD. Não sei se vocês vão lembrar, eu era criança, eu lembro que tinha, né, as aulas pela televisão, a pessoa recebia um caderno, né, e fazia os exercícios, mandava de volta, tinha vários cursos, né, então já era uma educação à distância, tá? Lá na década de 60, Skinner, que né, ele é famoso, ele fez uma proposta de ensino usando tecnologias e ele desenvolveu a chamada máquina de ensinar, né, que era uma máquina que tinha um reforço imediato da resposta correta. Então, isso já existe há muito tempo. Né? Agora, as tecnologias, né, na educação, as tecnologias digitais na educação, né, já tem menos tempo, mas mesmo assim já tem décadas. Né? Em 1998, eu terminei meu mestrado e aí eu já usei um método de ensino, né, que a gente utilizava o Electronic Workbench para ensinar eletrônica digital. Tá? Então, já era usando uma tecnologia. Isso foi em 98, quando eu terminei o mestrado. Em 2011, eu terminei meu doutorado já usando realidade aumentada, que é uma coisa mais moderna. Ou seja, isso já existe há bastante tempo. Agora, né, com a pandemia, a gente está vendo, né, que isso tudo está, né, virando uma coisa mais comum, mas já existe há bastante tempo. Professor Carlos Henrique, já que essa interação, essa tecnologia já vem desde cedo, o uso das tecnologias chegou a ser um tabu quando se deparou com o computador, se deparou com metodologias ativas, de que forma que foi recebido? E isso tem mudado com o tempo? Olá, também quero cumprimentar a todos, a professora Suzana, aos colegas que estão participando aí na organização. Dizer o seguinte, tudo é tabu quando você quebra paradigma, né? Quando você é formado por uma estrutura educacional e para reproduzir esse conhecimento nos bancos escolares, você acha que aquilo muitas vezes é o suficiente para você desenvolver toda a sua atividade laboral, toda a sua atividade de ensino. Então, quando você tem um professor que foi preparado usando, como a professora Suzana disse, as tecnologias do quadro, do giz, a tecnologia de usar um ou outro aparelho eletrônico para dar um suporte, um apoio, e aí vem toda essa tecnologia digital, isso causa uma certa
os professores ficam meio apreensivos, até porque não foram preparados na sua formação inicial para usar essas tecnologias. E aí cabe a ideia da educação continuada, que é quando você tem novos recursos tecnológicos para serem usados na educação e que as instituições, né, os órgãos, as políticas públicas, os órgãos públicos, as instituições privadas, elas precisam preparar este profissional para essa atualização. Até porque, quando a gente fala de uso de tecnologias na mediação do processo de ensino, né, ou da aprendizagem, quando você quer falar da aprendizagem do aluno, se isso não for atualizado, isso não vai haver uma comunicação entre quem está ensinando com quem está aprendendo. O aluno, hoje a gente vê isso muito real, muito frequente, os jovens, eles dominam muito mais a tecnologia que os próprios professores e que a escola oferece de tecnologia. É comum a professora Suzana, que está nessa questão da educação básica também do município, trabalhando, que ela deve vivenciar professores que nem conhecem os recursos dos celulares, e os alunos chegam e dizem, não, professor, não se faz mais isso, é assim, é assado. Ou se o professor quer levar isso para uma aula, né, em laboratórios, os alunos já conhecem todos os atalhos e já sabem fazer. E, às vezes, até se desinteressam em aprender alguma coisa usando computadores e tecnologia, porque o que o professor se preparou para ensinar está muito defasado em relação ao cotidiano deles hoje. Então, o desafio dessa tecnologia e desse processo de ensino-aprendizagem é manter um professor minimamente atualizado, as escolas com conhecimento ou com recursos iniciais, pelo menos, para acompanhar esse desenvolvimento. Então, pelo que você perguntou, né, as tecnologias digitais que vão começar a ser usadas no final dos anos 70, com os primeiros computadores, no final dos anos 80 já usam os aplicativos e softwares educacionais, nos anos 90, quando vem a internet, e essa internet vem a todo vapor, já exige maiores conhecimentos, porque uma coisa é ligar e desligar o aplicativo, botar para funcionar o computador, ou alguma coisa. A outra é potenciar aquilo como ferramenta educacional. Aí é uma outra discussão que leva, né, há vários debates aí. Então, num primeiro momento, eu vou te dizer que as tecnologias, elas sempre foram, as atualizadas, sempre foram um desafio para a escola e para o processo de ensino-aprendizagem. E agora a gente vai partir para uma outra pergunta, e eu já vou aproveitar e trazer um dado aqui também para vocês, que é o seguinte, o censo de 2019, né, censo educacional, mostrou, chegou a um resultado que 44% dos ingressos no EAD, né, são no superior privado, ensino superior privado. Isso mostra um crescimento mais de 180% comparado a 2008, foi feito o mesmo censo, que era cerca de 18,9%. Assim, mostrou um crescimento vertiginoso em relação ao ensino superior à distância. Dessa forma, professora Suzana, você que é estudiosa do assunto em tecnologia da educação, e o ensino à distância é um ensino novo, recente, e foi fundamental na pandemia. O EAD, o que mudou nesse sentido no EAD com a pandemia? Foi por necessidade ou foi por oportunidade? Eu acho que foi as duas coisas, né? Isso já era uma tendência e a pandemia alavancou, né? Isso já ia acontecer, porém com a pandemia veio de uma forma até bastante, vamos dizer, veio de supetão para todo mundo, né? A gente caiu nessa situação e teve que resolver essa situação de uma forma, às vezes, bem, né, disruptiva, né? Muitos professores tiveram que se adaptar da noite para o dia, não foi fácil. Agora, isso já ia acontecer de qualquer forma, né? A EAD proporciona
um ensino, né, de forma que o aluno pode se adaptar melhor, ele pode estudar no ritmo dele, né? A gente tem que lembrar que na EAD a gente tem aulas assíncronas, aulas gravadas, né? Então, às vezes, tem curso, por exemplo, eu já dei aula em curso EAD, que você nunca viu o aluno, nunca teve um momento síncrono, né? Além dos chats, por exemplo, né? Há uns 10 anos atrás, a gente só tinha o chat, e aí conversava com o aluno no chat numa hora marcada, mas o resto todo o aluno fazia no momento que ele poderia fazer, né? Então, a EAD, ela facilita bastante, o aluno tem a comodidade de estudar onde e na hora em que ele desejar. Então, por outro lado, exige do aluno uma determinação, uma organização dos estudos para que ele possa executar as atividades, né, no tempo mais adequado para ele, né? A gente também não pode confundir com aulas remotas, né? O que a gente está tendo agora, nesse momento de pandemia, a maioria é aula remota, né? A aula remota, a gente sabe que ela é ao vivo, né? O que a gente está vendo aí, né? As aulas remotas são ao vivo. No ensino à distância, né? A gente tem aulas gravadas, né? Na educação à distância, na EAD, a gente tem aulas gravadas, tem tutores, né? Como suporte. Já na aula remota, a gente tem o professor ali diariamente com o aluno, então isso tudo é um pouco diferente, né? Mas as duas coisas, né, vieram numa uma velocidade que foi realmente da noite para o dia e mudaram bastante, né, a rotina, tanto de professores como de alunos, né? A gente tem as aulas remotas com mais atividades síncronas, né? E a educação à distância, a gente tem atividades síncronas e assíncronas, misturado, né? Então, é um pouco diferente uma coisa da outra. Mas todas as duas coisas vieram bem, vamos dizer, para a gente, né? Para os professores, para os alunos e para os pais, né? A gente não pode esquecer dos pais, né? Nessa situação toda, né? Principalmente quem tem filho pequeno, os pais estão tendo que atuar muito, né, muito de perto, né, com seus filhos, né? Então, isso tudo veio acelerar, tudo foi acelerado com essa pandemia. Utilizando os mesmos dados, né, professor, você que também tem estudado o tema de tecnologia na educação há alguns anos, e é uma pergunta até que um pouco parecida com a professora, né? Como era o famoso EAD no Brasil antes da pandemia, né? E o que mudou com a pandemia? Que o EAD, de que forma que o EAD se expandiu, de que forma que o EAD se comportou e até se reformulou com a chegada da pandemia? Olha, se você prestar bem atenção, o que é o processo de ensino e aprendizagem à distância? Existem algumas coisas assim, que podem ser meio polêmicas, mas, na verdade, o primeiro discurso é sempre o acesso ao aluno. O aluno que está distante. É sempre essa bandeira de quem começa a desenvolver aí os seus projetos de EAD. Mas também tem que lembrar que o aluno à distância, muitas vezes, não tem o aparato tecnológico que hoje se exige para a EAD. Então, num primeiro momento, como a professora já falou, a Suzana, na década de 60, a educação à distância rodava muito nas revistinhas de bancas que você comprava nos anos 70, você fazia cursos diversos de formação profissional, depois veio com a Fundação Roberto Marinho, trazendo, né, aquelas aulas pela televisão, que foi muito forte, e você ia para um local determinado para fazer as avaliações. Mas o grande barato da EAD, que tomou forma mesmo, a EAD, que a gente chama de EAD curricular profissional, é a educação que começa nos cursos superiores. É onde foi o grande boom da EAD. A EAD ainda funciona timidamente na educação básica. Existem ainda algumas escolas aí que mais no nível médio que trabalham com a educação à distância. Mas o grande boom da EAD foi na educação superior, que já se acreditava que as pessoas tinham em torno de 18 anos, no mínimo, né? Alguns 17 para 18, e já tinham uma autonomia para assumir as responsabilidades de acompanhar um curso de graduação, para ler materiais, ter capacidades cognitivas, discernimento, de entendimento. Pensa bem, o que é uma educação à distância?
é você quebrar aquela regra que eu falei anteriormente, de que antes você tinha o professor como tutor presencial na sua aula. Todos os dias, você chegava, ele punha o material, isso é na educação presencial. Quando você fala que agora o material vai ficar no repositório, vai ficar no depósito de informações, e o aluno tem que ir lá buscar essa informação, ter o cronograma colado na parede e ir ticando para as atividades, porque com o Ministério da Educação, eu acredito que tenha, né, hoje é obrigatório 60% da avaliação ser presencial, mesmo no curso de educação à distância. Então, o curso não pode ser integralmente distante. O curso tem que ter uma prova escrita presencial e a nota tem que ir no mínimo 60%. O que eu vou dizer que a grande maioria faz hoje? Dão 4 pontos de atividades virtuais que você envia, que você põe na plataforma, e os outros 60% você vai lá e faz uma prova escrita, múltipla escolha, ou metade múltipla escolha, objetiva, subjetiva, e vai tudo. Mas qual que é o grande barato da questão da EAD? Fazer um curso sério à distância é muito mais difícil do que fazer em presencial. Porque no curso à distância, você tem que ter controle de agenda, de horário, uma organização das suas atividades. E aí, o que acontece? Eu pegar o caso da UENF, né, que é onde nós estamos aí sediando esse debate. Entram, em média, 300 alunos de pedagogia, formam 8, 10. Então, a evasão é muito grande nos cursos à distância, principalmente nas instituições sérias e públicas. Porque as particulares podem até fazer algum tipo de recuperação de aluno, dar uma atividade diferente, alterar, porque elas querem manter os alunos comercialmente até o final do curso. Já as públicas, elas querem formar um bom aluno, porque ela não pode dar um curso diferente do que ela dá presencial. Senão, ela vai perder todos os alunos presenciais e vão para a EAD, se lá é mais fácil, se lá tem facilidade. Então, 2 aspectos que eu queria destacar. Primeiro, um curso sério de educação à distância, ele tem a mesma característica e regra dos cursos presenciais. Ele leva com a mesma seriedade, com o mesmo acompanhamento. Então, eles também não existem para facilitar a vida de ninguém em termos de aprendizado e conteúdo. Eles sim para coordenar atividades para alunos que não podem estar presentes, os alunos que não podem estar presentes ali todos os dias, naquele horário. Quem mora em cidades vizinhas a campus, se for sair para estudar em campus, tem que sair 4 horas da tarde, de Macaé, de Itaperuna. Não consegue chegar à noite no horário que seriam as aulas presenciais. Então, aí cabe você dizer, olha, você vai fazer então à distância. Cursos que a UENF não tem, por exemplo, né, o aluno vai fazer hoje com a UF, com a UERJ, aqui nos polos regionais que a gente tem. Então, veja como é que é um ganho. O cara não tem que se deslocar de uma cidade igual a Itaperuna para ir fazer um curso lá da UFRJ. Faz à distância. Então, essa é uma característica. Primeiro. Segundo, você vai permitir que o aluno tenha acesso a um corpo docente qualificado, que está lá no Rio de Janeiro, ou que está em Campos, no Instituto Federal, ou seja, você tem um professor qualificado que vai preparar o material, um corpo de tutores que vai te acompanhar. Eu sou oriundo de educação à distância. Eu, quando em 2007, trabalhando com essa pesquisa, eu queria entender como é que era um curso de EAD. Fiz um curso de pedagogia à distância. Foi 4 anos fazendo um curso de pedagogia à distância numa iniciativa privada. Por que eu escolhi a privada? Porque a iniciativa privada só tinha um encontro semanal à noite, numa segunda-feira à noite. Pronto, eu me organizei para isso. Minha vida foi toda organizada. Na segunda-feira à noite, assistia uma aula presencial e era rotativo. Cada segunda era atividade. Agora, e muitas vezes eu não fui, porque eu li o material, eu acompanhava o material, fazia as atividades. Só vou contar uma coisa assim que está sempre na minha mente. Em 2007, você não tinha essa facilidade
de WhatsApp, de celulares, como a gente tem hoje. Eu vindo do Rio de Janeiro, eu estava com a atividade prontinha para entregar. Mas quando deu 11 horas, eu estava vindo, o ônibus da 1001 agarrou. Tinha até 11h59 para postar. O ônibus da 1001 agarrou, perto, chegando em Campos, lá perto eu tive que parar, desesperado. Fui no lugar onde eles pararam, que é ali num posto de alimentação, pararam ali para pegar ou deixar o passageiro. Corri lá no posto de gasolina e falei, moço, eu preciso usar seu computador. 1 minuto, porque eu não tinha internet, era só cabo, a maioria dos lugares. Aí, com o pendrive, eu consegui enviar a atividade. Você vê, uma loucura que é, isso em 2007. Então, hoje não. Hoje a internet, né, os aplicativos, as aulas estão à sua mão, na mobilidade. Você faz em qualquer lugar. Você vai para um canto agora, senta ali, abre o seu celular, posta a sua atividade, faz a leitura das atividades. Então, a mobilidade dos recursos tecnológicos permitem hoje que você envie as atividades a qualquer lugar no momento. Só que qual é a palavra mágica disso tudo? O aluno precisa ter capacidade para trabalhar com esse recurso, com essa estrutura de ensino. Se ele não for um cara organizado, se ele não for um cara que se prepara, que segue o cronograma, tira um tempo para estudar, ele fatalmente vai ter dificuldades para concluir o curso. Então, quando você dá esses números aí de 44%, que entram na educação à distância, mas a gente precisa de ver quais são os números que concluem os cursos da educação à distância. E aqui na UENF, na UERJ, nas universidades públicas, a gente está discutindo isso até hoje. Há uma grande evasão desses alunos. Os alunos não conseguem acompanhar até o final e alguns deles têm problemas até de depressão, por não se sentir capaz de acompanhar. Agora, você imagina isso tudo, eu estou falando antes da pandemia. Você imagina durante a pandemia, que agora o cara está em casa, não podia sair de casa e tinha que compartilhar um único computador com toda a família. O pai trabalhando, a mãe fazendo atividades laborais, de home office. Você imagina, se você tem 4 irmãos, o pai e a sua mãe, você teria que ter uns 4 ou 5 computadores em casa. Porque todo mundo, num determinado momento, queria usar o mesmo computador. Então, a pandemia não foi assim também a EAD a salvação. Ela foi mais ela aproveitou dessa oportunidade para se desenvolver, para quem não usava. Mas para quem já usava a educação à distância, teve muitos problemas para usar o computador dentro de uma casa. Barulhenta, com o irmão ouvindo som alto, com o pai querendo usar o computador, com a mãe querendo usar o computador. Então, assim, não foi o melhor dos cenários.